Mais uma vez, quero saudar a todos, dizer para você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, nós estamos muito felizes no primeiro culto do ano, a sua presença aqui é uma presença que nos alegra muito. Eu quero convidar a todos que abram as suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 4. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos numa sequência de pregações a respeito da igreja. E antes de mais nada, eu gostaria de orar. Então eu peço que você já abriu em 2 Timóteo capítulo 4, amém? Amém. Tem alguém ainda abrindo? Amém. Então eu peço a você que se junte comigo em oração. E logo após a oração nós daremos início à pregação. Oremos. Soberano Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, é a Ti que nós já cantamos, adoramos através dos louvores e queremos Te pedir humildemente, Senhor, como servos imerecedores que somos, mas Te pedir com toda a humildade que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Que a Tua palavra seja lida, que a Tua palavra seja explicada, que a Tua palavra toque em nossos corações. Que a Tua palavra penetre em nosso ser no mais profundo. E nós possamos entender todo o propósito e desígnio do Teu coração para a Tua igreja. Que nós, através dessas mensagens que têm sido faladas sobre a igreja, que nós verdadeiramente, Senhor, possamos entender o que é ser igreja, o que é viver como igreja, o que é o viver da igreja de Deus. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome, não para a soberba nossa, não para que possamos estar com vaidades, dizendo que nós vivemos verdadeiramente igreja, ou que nós somos a única igreja verdadeira, não com essa soberba, Senhor. Soberba essa que não condiz com os servos do Senhor, mas com toda a humildade, diante de um Deus tão grande, que nós possamos nos colocar diante de Ti e dizer: Senhor, estamos fazendo o correto. Senhor, estamos verdadeiramente sendo igreja conforme a Tua vontade. Deus, essa é a nossa oração. Que nós possamos enxergar nas Escrituras Sagradas a Tua vontade para a igreja. E que possamos nos submeter às Escrituras Sagradas, porque ela é a nossa regra de fé e prática. E é por ela que nós queremos viver, Senhor. É por isso que nós estamos nessa luta árdua de saber, de buscar, de encontrar a verdade, por assim dizer, sobre a igreja. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tome em Tuas mãos toda essa busca e toda essa procura. Porque nenhuma busca ou procura, Senhor, será bem sucedida se o Senhor não estiver tomando conta. É por isso que nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, e somente o Senhor, fale aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus, é que Te bendizemos e engrandecemos o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Até a neném deu um amém. Irmãos, eu sei que muitos de nós não estavam acompanhando ou não estão acompanhando desde o início que eu estava falando ou que eu estou falando sobre a igreja do Senhor. E é por isso que nós, por favor, Tom,
Coloca aí, por favor. Eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos sobre as pregações anteriores. Está um pouco difícil de ver. Afasta um pouco mais para cá. A outra, por favor, aí, John. Esse interruptor. Aí. Pronto. Nós não vamos ficar totalmente no escuro, tá certo? Não se preocupe. É só para enquanto a gente vê aqui. Então, amados, a primeira pregação que nós fizemos aqui sobre igreja, eu tratei do ponto sobre qual o propósito da igreja, ou o propósito da igreja. E eu respondi essa pergunta dizendo que o propósito da igreja, o principal propósito da igreja é glorificar o nome de Deus. Então eu disse que esse é o principal propósito da igreja. Mas como a igreja faz isso? Como nós glorificamos o nome do nosso Deus? E aí eu disse que a forma que nós glorificamos o nome do nosso Deus é através da adoração. Seja ela pública, no culto público. E aí eu disse que no culto público nós temos a leitura e pregação da palavra, nós temos o louvor, nós temos a oração, nós temos a ceia, nós temos a oferta voluntária e nós temos o batismo, quando há batismo. E nós também fazemos a nossa adoração no âmbito particular, a nossa vida como um culto a Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, quer seja num culto público, que é o que nós estamos fazendo aqui, ou quer seja no nosso culto individual, a nossa vida como um culto a Deus, nós estamos cumprindo o principal propósito da igreja, que é glorificar o nome do nosso Deus. Em segundo lugar, para glorificar o nome do nosso Deus, eu disse que a igreja glorifica o nome de Deus quando há edificação no corpo de Cristo. Quando a igreja é edificada, quando a igreja amadurece, quando a igreja cresce espiritualmente, ela glorifica o nome de Deus através desse amadurecimento, desse crescimento espiritual. E a terceira coisa que glorifica, volta lá, por favor. É porque tu aumentou, né? É a evangelização do mundo. Então nós glorificamos o nosso Deus quando o adoramos, quando somos edificados e quando nós evangelizamos. Quando fazemos essas três coisas, nós cumprimos o principal propósito da igreja, que é a glorificação do nome de Deus. Eu só esqueci de uma coisa, né? Que apagando essa luz não sai eu ali na filmagem. Que legal! Pode passar. Esse foi o primeiro culto que nós falamos sobre a igreja. No segundo, pode passar para o próximo slide. Travou. Deu tilt. Nós falamos sobre os atributos da igreja. Tá aí. Nós falamos que a igreja, nos seus atributos, ela é única, ela é santa, ela é universal, não a instituição IUD, tá certo? E ela é, volta lá, apostólica. Então esses são os atributos da igreja. Ela é única, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. Então esses foram os dois momentos que a gente falou sobre igreja.
E que a igreja verdadeira, a igreja de Jesus, ela é única, santa, universal e apostólica. E para falar sobre igreja única, ou melhor, igreja verdadeira, eu não quero aqui dizer, colocar nenhuma denominação como sendo a igreja verdadeira. Esse não é o meu objetivo. Dizer essa é verdadeira e as outras são falsas. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que nós possamos, através dos atributos, através do propósito da igreja, nós possamos identificar uma igreja verdadeira. Esse é o meu objetivo. E hoje nós vamos falar sobre as marcas da igreja verdadeira. Esse é o meu objetivo hoje. E eu vou pedir que alguém acenda a luz, senão eu não enxergo aqui as minhas anotações. Eu já não enxergo com a luz acesa, com a apagada, com mais difícil. Amém. Antes de nós falarmos sobre as marcas da igreja, eu gostaria que você pudesse ler comigo o texto o qual eu pedi para vocês abrirem. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Eu sei que nós estamos aqui no culto de domingo e está mais parecendo um culto de doutrina, mas esse é o objetivo. Como nós só podemos ter a maior parte da congregação no domingo, e eu preciso falar sobre igreja, porque como eu venho falando, nós estamos falando sobre igreja, porque no meio desse ano, no meio de 2016, nós iremos estabelecer uma liderança aqui nessa congregação. E é necessário que a igreja aprenda sobre o que é igreja, o que é ser igreja e o que é uma liderança de igreja. E é isso que eu vou estar falando até lá. É por isso que eu também não quis fazer uma sequência somente eu todos os domingos, para que não fique todos os domingos com cara de culto de doutrina. Então, hoje será eu e no próximo domingo também. Mas nos outros domingos já não será eu, para vocês não ficarem com cara de doutrina aqui no domingo. Amém? Amém. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Amém. Bom, as marcas da igreja são essas que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo enxergar? Amém? As marcas da igreja são a pregação correta da palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia do Senhor. Essas são as marcas de uma igreja verdadeira. Ao longo da história da igreja, essas marcas da igreja, elas têm, de uma certa forma, substituído ou sido associadas aos atributos da igreja. Então, por assim dizer,
nós vamos, de certa maneira, de certa forma, substituir aqueles atributos por essas marcas. Nós falamos dos atributos, agora nós vamos falar das marcas de uma igreja verdadeira. O meu objetivo era, e eu vou já explicar por que eu estou dizendo era, falar sobre a pregação correta da palavra e sobre a administração correta do batismo e da ceia. Mas, porque não vai dar tempo, hoje nós vamos falar apenas sobre a pregação correta da palavra de Deus. E aí eu peço que o Everton passe para o próximo slide. E nós vamos ver que nós temos a pregação correta como marca da igreja verdadeira. Nós vamos trabalhar apenas isso, a pregação correta. E a pregação correta da palavra, ela se divide nesses dois tópicos. Que a base da pregação correta é a teologia bíblica. E o centro do ensino correto é o Evangelho. Nós vamos trabalhar esses dois tópicos hoje à noite. Amém? Amém. Irmãos, é importantíssimo que você esteja entendendo tudo que eu estou dizendo aqui. Está todo mundo acompanhando aqui direitinho? Alguma dúvida? Não? Amém. Então vamos lá. Eu quero começar falando da palavra de Deus como a palavra que traz vida. A palavra de Deus que gera vida. Ou a palavra criadora, ou a palavra que gera vida, ou a vida pela palavra. Então, em Gênesis, Deus, através da sua palavra, ele começa a criar. E é muito notório isso é visível, porque a gente vai ver Deus dizendo, e haja luz, e a luz faça a existir. E aí Deus começa a dizer que haja seres viventes que vivem no ar, que vivem no mar, que rastejam, que andam sobre a terra. E a palavra de Deus, ela vai produzindo vida. Logo depois que ele cria todas as coisas, ele cria o ser humano e ele sopra nas narinas do ser humano fôlego de vida. E isso Deus vai criando através da sua palavra. Ainda no livro de Gênesis, Deus, ele chama Abraão pela sua palavra, pela palavra de Deus, ele chama Abraão, e através de Abraão, Deus cria um povo para ele. Por Abraão, por intermédio de Abraão, pela raiz ou descendência de Abraão, pela palavra de Deus chamando Abraão, Deus cria um povo para ele, Deus. Em Êxodo, Deus, pela sua palavra, chama Moisés para libertar o povo dele, Deus, do cativeiro. E Deus trabalha no Antigo Testamento inteiro pela sua palavra. Ainda em Gênesis, capítulo 20, Deus dá os seus 10 o quê? Mandamentos. A sua palavra registrada, para que o seu povo viva por essa palavra dada por Deus. Em Ezequiel 37, Deus manda que o profeta pregue a ossos secos. Isso na cabeça de qualquer ser humano comum é loucura. Seria a mesma coisa de Deus mandar qualquer um de nós ir pregar no cemitério, para os defuntos. Quem seria louco o suficiente para isso? Mas, pela palavra de Deus pregada por aquele profeta, aqueles ossos secos se transformam em seres vivos. Aqueles ossos passam a ser vivos pelo poder da pregação da palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, a mensagem de Deus, ela tem, ou a palavra de Deus, ela tem o poder de criar
ou de trazer vida. E essa palavra de Deus, que tem o poder de criar e de trazer vida, ela se estende ao Novo Testamento. Ela não fica restrita apenas ao Antigo. Essa palavra que vivifica, essa palavra de Deus que produz vida, ela não está apenas no Antigo, mas no Novo também. Só que com uma particularidade toda especial. Essa palavra de Deus que traz a vida ao seu povo, que traz vida até a ossos que estavam secos, essa palavra agora encarnou. O Verbo se fez carne. Aleluia. Como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, por favor, Everton. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo encarnou para salvar o seu povo, para salvar aquele povo de Deus. Essa palavra que vivifica e que vivificou ossos secos no Antigo Testamento, ela agora encarnou na pessoa de Jesus. E Jesus veio para pregar essa palavra. E não apenas para pregar essa vontade de Deus, mas porque através de Jesus, ou para que através de Jesus, Ele, Jesus, tenha vivido uma vida perfeita, uma morte expiatória e uma ressurreição triunfante. Foi para isso que essa palavra encarnou. Para viver uma vida reta diante desse Deus. Para viver uma morte expiatória, ou seja, uma morte que tirasse o pecado do mundo. Uma morte em substituição minha e sua. E depois de morto, depois de 3 dias no sepulcro, ele pudesse ressuscitar triunfante, porque nem a morte teve o poder de segurar o ar. Glória a Deus. Esse Verbo encarnou para isso. Esse Verbo veio trazer a palavra de Deus encarnada. Esse Verbo veio pregar a vontade de Deus. Esse Verbo veio viver uma vida perfeita, a qual nenhum de nós seria capaz de viver. Não dá. Nenhum de nós é santo o suficiente para viver uma vida perfeita, mas o Verbo Criador que traz vida, encarnou e viveu perfeitamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer que esse Verbo, ele estabeleceu a sua igreja. E depois de estabelecer a sua igreja, ele deu uma ordem a ela. Ele disse: ide por todo mundo e pregai a toda. Essa foi a ordem. E você sabe por que ele deu essa ordem? Porque a fé, ela vem através de quê? Da pregação da palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor, John. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. É isso. Ele ordenou que o povo de Deus pregasse a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E essa palavra, essa pregação, que nós estamos aqui colocando como a base da pregação correta, é a teologia bíblica, porque essa palavra não é apenas uma palavra
vinda da parte de Deus, mas uma palavra a respeito de Deus. E talvez, irmãos, aqui seja um dos pontos que a maioria das igrejas hoje, eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza. A maioria das igrejas hoje pecam, erram, feio, sobre quem é Deus. Quem é Deus? E se essa nossa pregação não estiver corretamente firmada nessa teologia bíblica sobre Deus, nós erramos o alvo feio. Se a igreja do Senhor não conhece o seu Deus, erramos feio. E a maioria das igrejas hoje não conhecem o seu Criador. Essa é uma realidade triste das igrejas hoje. Quando Jesus foi perguntado sobre qual é o mandamento mais importante, qual é o principal mandamento? Jesus respondeu com uma afirmação que está escrito lá em Mateus 22, versículo 37. Por favor, Danilo. A grande questão é como nós iremos amar o nosso Deus sem conhecê-lo. Infelizmente, nós, muitas vezes, não conhecemos o Deus que servimos e até em coisas que falamos, nós demonstramos que não conhecemos esse Deus. Quer ver uma coisa? É comum no nosso meio evangélico a gente dizer coisas, por exemplo, é um evangelicalês, eu vou aqui tentar expressar, não de forma a estar ridicularizando, mas apenas mostrando que nós falamos coisas que não são bíblicas. Dizemos assim, um clichê no nosso meio evangélico. Preste atenção. Toda maldição sobre a minha família que caia por terra em nome de Jesus. Qual é o problema dessa frase? Ela é até bonita. Toda maldição que está sobre a minha família caia por terra em nome de Jesus. Ela é uma palavra até legal. Você sabe qual é o problema dessa palavra? O problema dessa palavra é porque você é cristão. E se você é cristão, qualquer maldição sobre você ou sobre pessoas que são cristãs, Jesus levou na cruz. E quando você diz que Deus, que em nome de Jesus venha cair por terra a maldição que está na sua família, que maldição? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então frases como essa mostram que nós não conhecemos sobre Deus ou quem é Deus. Porque o Verbo que encarnou e lá estava na cruz, levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Deus fez ele maldito em nosso lugar. Não há maldição contra nós, se verdadeiramente somos cristãos. Deu para entender? Como essas frases podem até parecer bonitinhas, mas não são bíblicas. E aí, meus irmãos, a igreja, ela tem como Criador, Senhor e o centro, o Deus da Bíblia. Amém? Você tem esse Deus como o Senhor e o centro da sua vida? Amém. Pois eu quero aqui falar 5 atributos do nosso Deus, ou 5 características, atributos do nosso Deus.
E eu peço, por favor, Everton, passa aí. Nós precisamos de um entendimento correto sobre Deus. Porque a base de uma pregação correta é o ensinamento correto sobre Deus. Se nós não temos o ensinamento correto sobre Deus, a nossa pregação será defeituosa, do começo ao fim. E em primeiro lugar, esse Deus, ele é o quê? Ele criou tudo. Absolutamente tudo. Nada que existe nesse mundo está separado ou está divorciado da criação de Deus. Tudo tem a mão de Deus. Tudo. Inclusive você e eu. Não somos alheios à criação. Não somos pessoas que foram feitas pelo mero acaso. Deus estava e está nessa criação. Ele sustenta todas as coisas com sua mão. Ele é o nosso dono. Porque Ele é o Criador do universo. Aleluia. Ele criou tudo. Mas o homem está numa constante tentativa de se tornar independente de Deus. Há dois acontecimentos no livro de Gênesis que demonstram como o homem ele está tentando tomar as rédeas da mão de Deus desde o início. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, quando nós queremos ser pessoas autônomas de Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus. E quando nos rebelamos contra Deus, estamos pecando. Gênesis capítulo 3. Deus diz: de todas as árvores do jardim, você pode comer o fruto delas. Mas a árvore que está no centro do jardim, dela não comerás. Porque se vocês comerem dela, é certo que vocês vão morrer. E aí, a serpente encheu o coração da mulher para dizer: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Aquilo soou como música nos ouvidos deles. Porque eles não mais iriam precisar ou se submeter a Deus. Porque eles seriam tais quais a Deus. E se rebelaram contra Deus e comeram do fruto. É isso que nós estamos fazendo até hoje. Tentando nos libertar do senhorio de Deus. Porque Ele é o Criador do universo. E estamos em todo instante tentando nos rebelar contra Ele. Porque somos pecadores. Porque somos pessoas que não queremos nos submeter a ninguém. Muito menos a um ser que a gente não vê. Em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, os homens intentaram em seu coração chegar até onde? Que tolice. Eles querendo ser independentes de Deus. E notem que o advento da Torre de Babel, ele acontece exatamente após um outro advento. E qual é? Qual é? O dilúvio. E vocês sabem por que eles quiseram criar uma torre que chegasse até o céu? Para que, embora Deus mandasse outro dilúvio, eles não morressem mais. Eles queriam independência, ou estarem prontos para que, se esse Deus viesse com a ira, eles estavam prontos para Deus. Mas só, meus amados, que nós somos, e não importa o que a gente faça, nós sempre seremos criaturas, e Deus sempre será o Criador. Glória a Deus. Não importa o que façamos. Em segundo lugar, esse Deus é santo. Essa é uma característica, é um atributo do caráter de Deus.
nós buscamos ser santo. Deus é santo na sua essência. E isso é uma coisa da qual ele não consegue não ser. É o que ele é. Ele é santo. E essa santidade faz com que Deus, ele não tenha comunhão nenhuma com o pecado. Ele não consegue. Ainda que Deus tentasse, quero tentar aqui não ser um herege, mas ainda que Deus tentasse, ele não conseguiria não ser santo. Porque faz parte do caráter dele ser santo. E esse é um problema, sabe por quê? Porque a santidade de Deus, ela não agrada aos homens. A santidade de Deus não agrada aos homens, porque a santidade de Deus mostra aos homens quem Ele verdadeiramente é, e a santidade de Deus, ela faz com que os pecados fiquem à mostra, e por assim, esse homem fique separado de Deus. Por favor, Robinho. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouçam. Meus amados, sem a santidade, Deus não seria Deus. Se Deus não fosse santo, Ele nem seria Deus. E é exatamente por isso, por Ele ser santo, que Ele exige daqueles que buscam e querem servi-lo, é que Ele exige essa mesma santidade. Por isso que um atributo da igreja é que a igreja é... Que medo é esse? É santa! E a igreja é santa porque Deus é santo. Deus não se une com o pecado. É por isso que para ter um relacionamento entre nós e Deus, é necessário que Ele mesmo, Deus, nos santifique. Caso contrário, não haveria de forma nenhuma como eu e você nos relacionássemos com Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores miseráveis. É o que nós somos. Em terceiro lugar, Deus é o quê? Deus é fiel. Dizer que Deus é fiel significa dizer que Ele cumpre as suas promessas. Isso é o que significa a fidelidade de Deus. Eu quero aqui dizer uma coisa. No Antigo Testamento, Deus cumpriu todas as suas promessas que Ele fez a seu povo. E no Novo Testamento, Deus promete vida, salvação e eternidade. Essas três coisas Deus vai cumprir. Porque Ele é... Ele é o que mais alto? Fiel. Ele é fiel. Glória a Deus. Agora eu gostaria de salientar uma coisa. Que Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete. Naquilo que Ele não promete, Ele precisa ser fiel. Então o que Deus prometeu? Eu acabei de dizer. Vida, salvação e eternidade. Vida, salvação e Eternidade. é isso que Ele promete. Deus não prometeu prosperidade para nós. Deus não prometeu casa para nós. Deus não prometeu carro novo para nós. Pasmem, mas Deus não promete nem saúde para nós. O que nós mais vemos é uma igreja mais consumidora do que serva. É uma igreja que busca a Deus pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Mas Deus não nos promete essas coisas.
E aí alguém poderia vir com aquela velha questão, né? Não, mas eu estou em Cristo. Então, eu tenho que ter uma vida abundante, porque está escrito lá em João 10:10. Flávio, por favor. O que está escrito em João 10:10? Segunda parte. Segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E agora? Está vendo? Deus está prometendo uma vida plena, uma vida abundante. O que significa que Ele vai me encher de dinheiro. Ele vai me encher de bens, senão como seria essa vida abundante? Deixa eu explicar. Eu disse que Deus era a primeira característica dele. Deus é o quê? E nós somos? Nenhum de nós vive uma vida abundante ou plena longe do nosso Criador. Só há a possibilidade de uma vida plena se houver uma harmonia entre a criação e o Criador, entre a criatura e o Criador. Só há a possibilidade de uma harmonia, de uma vida completa, se estivermos em harmonia com Ele. Sem Ele, não temos a possibilidade de uma vida plena. Embora tenhamos todo o dinheiro do mundo, sem Deus não há uma vida completa. Não há. É por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham uma vida completa. Porque só há uma possibilidade de viver uma harmonia plena com Deus, é através de Cristo Jesus. Então, vida plena e completa não tem nada a ver com dinheiro, prosperidade, bens ou qualquer outra coisa. Vida completa é nós, como criação, como criatura, viver uma vida harmoniosa com o nosso Criador, que só é possível através de Jesus. Glória a Deus. Amém. É isso, meus irmãos. Deus é fiel. E o que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Ele nos promete vida, salvação e eternidade. Tudo isso Jesus conquistou na cruz. E um dia Ele virá para completar a obra. Glória a Deus. Está ainda para completar. Amém, Jesus. A consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança. E pode ter certeza que isso irá acontecer. Amém. Porque aquele que prometeu é Fiel. fiel para cumprir. A terceira característica, quarta, só para testar vocês, é que Deus é Amor. Deus é amor. Mas essa é uma característica de Deus. Olha só, Deus. Não dá para entender na sua plenitude o amor de Deus se ele estiver separado da santidade. Não dá. Só dá para entender Deus, o amor maior de Deus, se estivermos balanceados com a santidade. De um lado da balança o amor, de outro lado da balança a santidade. E quando balanceamos os dois, é que nós entendemos o amor de Deus, se é que podemos entender a sua plenitude. Porque se Deus é santo, e nós estamos na nossa vida inteira tentando nos libertar desse Deus, por assim dizer, nos divorciar desse Deus e viver a nossa vida do nosso jeito. E esse Deus, ele não aceita o pecado de jeito nenhum. Se nós somos pecadores, o que merecemos? O que merecemos? Só que, ao invés de nos matar, ao invés de executar aquilo que a santidade dele pede, ao invés de fazer isso, ele executa
o amor. Porque só o amor de Deus é capaz de cumprir a exigência que a santidade dele exige. Só o amor de Deus é capaz de cumprir a exigência que a santidade dele exige. A santidade de Deus exige que eu e você morramos. Mas o amor de Deus mata o Filho dele por nós. João diz isso no capítulo 3, no versículo 16. Que pode contar, não precisa muito ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou. A santidade dele exigia que ele nos matasse, mas o amor dele supriu a sua exigência de morte e matou o Verbo encarnado para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Glória a Deus. Deus, ele não apenas ama, Deus é o amor. E é esse Deus que servimos. Um Deus criador, um Deus santo, um Deus fiel e, em quinto e último lugar, um Deus soberano. O nosso Deus é soberano, ele não apenas criou, mas ele tem autoridade sobre toda a sua criação. E eu não estou falando com você para você rir. Ele é soberano. Por favor, Felipe, Mateus 6, versículo 10. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus é soberano. Não existe nada e nem ninguém que esteja acima de Deus. Deus é soberano, irmãos. Deixa eu dizer para você o que isso significa. Significa dizer que nós não podemos encostar Deus na parede e exigir dele coisa alguma. Significa dizer que nós não temos autoridade para dizer aquilo que Deus vai fazer. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele tem autoridade, mais ninguém. Glória a Deus. Eu ouvi de um líder religioso outro dia dizer que quando você oferta, você tem direito de exigir de Deus a sua bênção. Eu ouvi ele dizer isso, irmãos. É uma coisa real, parece mentira, mas é real. Quando você dá o seu dízimo, você obriga a Deus a te abençoar. Essas foram as palavras dele. Como assim? Que Deus é esse que fica obrigado por causa de dinheiro? Que fica obrigado porque eu dou algumas migalhas para ele? Que Deus é esse? Esse não é o Deus que eu sirvo e nem quero servir esse Deus. O Deus que eu sirvo é aquele que olha para mim e manda eu me ajoelhar, e eu me ajoelho porque Ele é soberano. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que eu sirvo e não que Ele me serve, porque Ele é soberano. Por favor, Pedro. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Irmãos. Esse é um entendimento correto sobre Deus. E esse entendimento correto sobre Deus é a base
para a pregação correta. Se nós não tivermos esse entendimento sobre Deus, toda a nossa pregação, todo o nosso evangelismo está prejudicado, corrompido. Se nós dizemos que Deus é amor, mas negligenciarmos a sua santidade, a pregação sobre Deus está corrompida. Porque os atributos de Deus não podem ser divorciados uns dos outros. Se nós não temos esse entendimento sobre Deus, qualquer coisa que a gente pregar vai estar prejudicada. O nosso evangelismo, o nosso discipulado, qualquer coisa que pregarmos, se não tivermos esse entendimento de Deus, está distorcido daquilo que as Escrituras nos ensinam sobre Deus. Depois desse entendimento, porque se o entendimento correto sobre Deus, ele nos dá a base, ou ele provê a estrutura correta sobre Deus. O Evangelho, passa aí, então. O Evangelho é o centro do ensino correto. Se o ensino correto sobre Deus, ele provê a estrutura, o ensino correto do Evangelho provê o centro. Sem o entendimento correto sobre Deus, é impossível entendermos o Evangelho. Não dá para entender o Evangelho sem não entendermos ou sem conseguirmos entender quem Deus é. O ensino correto da igreja está centralizado no Evangelho. O entendimento correto do Evangelho exige não apenas entendimento correto sobre Deus, mas também, volta lá. Olha, tá aí, toma tudo. O entendimento correto do Evangelho exige não apenas o entendimento correto sobre Deus, mas também o entendimento correto sobre o ser humano. Irmãos, não somos consumidores. Não somos. Não somos pessoas que chegam no balcão e dizemos para Deus: Deus, hoje eu quero a minha bênção, então providencia, porque o meu dízimo está em dias. Não somos consumidores. Os seres humanos não passam de miseráveis pecadores. Essa é a realidade sobre nós. Se a realidade sobre Deus é que Ele é santo, a realidade sobre o ser humano é que somos pecadores. E não apenas que nós estamos doentes espiritualmente, nós não estamos só doentes, nós estávamos mortos. Essa é a realidade. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós em nossos delitos e pecados. Não estávamos doentes espiritualmente, estávamos mortos. Mas quem estava morto? Quem? Paulo responde essa pergunta em Romanos 3:23. Ele diz que todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. Todos, a uma, se desviaram do caminho. Esse é o entendimento correto. O Evangelho, ele mostra que o ser humano é um miserável pecador. O entendimento correto do Evangelho centraliza a igreja na obra de expiação de Cristo. É isso que nós temos que enxergar. Nós temos que enxergar não apenas que Jesus é um exemplo de vida, mas que Ele mesmo providenciou a salvação para nós.
Porque é bem comum a gente dizer assim, Jesus é um exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E me parece que, às vezes parece que nós estamos tentando construir os mesmos passos de Jesus até chegar na cruz e aí ser crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia a gente ressuscitar. E assim conseguir nossa salvação. Jesus é um exemplo a ser seguido, mas ele mesmo foi aquele que morreu para nos dar a salvação. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo, em Romanos, capítulo 11, ele diz que nós somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matador. Jesus disse que nós temos que levar a nossa cruz. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus, como se nós fôssemos ser crucificados. Porém, a crucificação dele foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Temos que levar a nossa cruz. Mas ele já morreu a nossa morte. Por isso é que hoje nós temos que viver a vida dele. Amém. E Jesus, quando pregamos o Evangelho, ou quando o Evangelho está no centro, a obra da expiação de Cristo, ela precisa ser o centro. A igreja precisa estar centralizada nessa obra da expiação. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por quê? Porque Cristo, ele na cruz, ele cumpriu a expiação. Nós não podemos perder isso de jeito nenhum. Esse é o centro do Evangelho. A igreja precisa olhar para a obra expiatória de Cristo na cruz. Você não está aqui pelos seus méritos. Você está aqui porque Cristo na cruz pagou o preço por você. Amém. A igreja não pode perder de vista a obra expiatória de Jesus. E em último lugar, a igreja, ela tem que ter um entendimento correto do Evangelho quando ela está centralizada, não em ações humanas, mas em receber pela fé e arrependimento a recompensa da ação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Wagner, por favor. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele Fez. Deus fez Jesus pecado em nosso lugar. Amém? Amém. Mais uma vez, não por ações humanas, mas em receber pela fé e arrependimento a recompensa da ação de Deus em Cristo. E qual foi a ação de Deus? Essa que o Wagner acabou de ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus o fez pecado em nosso lugar. E nós recebemos isso. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento é abandonar o pecado e viver uma vida de volta a Jesus. Uma vida entregue a Jesus. Abandona o pecado e se volta para Jesus. Isso é uma vida de fé e arrependimento. Amém? Amém. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu espero que vocês verdadeiramente tenham assimilado isso. Isso é ser igreja. Isso
está na base de tudo. Se nós queremos viver uma igreja que tem a marca da igreja verdadeira, nós precisamos colocar a pregação como a parte fundamental, a pregação correta. E não qualquer coisa, e não qualquer besteira, e não abobrinhas. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, como o texto que a gente leu no início. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade do tempo. É a palavra, porque a palavra tem o poder de vivificar. A igreja nasceu pela pregação da palavra do Senhor. E até hoje, a igreja continua se mantendo viva pela pregação da palavra do Senhor. Pregação correta sobre Deus. E um entendimento correto, centralizado no Evangelho correto. Amém? Amém. Só assim nós seremos uma igreja que mantém as marcas de uma igreja verdadeira. Nós iremos continuar, se assim Deus nos permitir, dizendo que a outra marca de uma igreja verdadeira, em primeiro lugar, é que ela é uma igreja que tem a pregação como marca de uma igreja verdadeira, e em segundo lugar, a igreja que administra corretamente o batismo e a ceia. É o que veremos domingo. Veremos, se Deus nos permitir, como batizar, quem deve ser batizado e como nós participamos da ceia do Senhor e quem deve participar da ceia do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Verdadeiramente, todos nós possamos ter assimilado isso. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé.